Olá, internautas que acompanham a Web TV do Bocão News. Hoje uma entrevista muito especial, muito importante para a segurança pública do nosso estado, já que esse é um dos grandes apelos da população. É por causa disso que nós convidamos o juiz daqui da capital de Salvador, que é coordenador do Núcleo de Prisão em Flagrante do Tribunal de Justiça da Bahia, o Dr. Antônio Faisal, que está aqui com a gente e vai falar dos núcleos de audiência de custódia. Ele vai explicar como é esse procedimento da Justiça que se propõe a agilizar, né, que tem agilizado os processos de prisões em flagrante em Salvador, principalmente, que é uma das regiões mais solicitadas. Né? Seja bem-vindo aqui ao Bocão News e vamos bater um papo, mas já de início eu já começo com uma pergunta para os internautas entenderem o que seria audiência de custódia e qual o histórico dela aqui. Tá bem. É muito prazer, Tony, estar aqui no Bocão News e poder ter essa oportunidade de dizer, tanto para o entrevistador quanto para o seu público, o que é audiência de custódia e, acima de tudo, desmistificar algumas críticas que existem a respeito da audiência de custódia, que é um instituto jurídico ainda muito novo. E como tudo muito novo, ele é apto a trazer posicionamentos variados. Ele é um instituto que ainda vem se construindo, tanto do ponto de vista de decisões jurisdicionais, de tribunais, quanto de criação de doutrina e, naturalmente, levado a ser avaliado ao mesmo tempo pela população e por críticas também qualificadas de pessoas que estudam o direito. Temos, então, essa missão de instituir e manter as audiências de custódia funcionando ao passo em que uma doutrina a respeito dela vem sendo construída. De certa forma, a gente precisa contextualizar a audiência de custódia num aspecto macro, e para isso eu te digo que ela foi criada, digamos assim, no ordenamento jurídico nacional com o Pacto de São José da Costa Rica, que foi um acordo, um tratado internacional entre vários países da América Latina que previam garantias mínimas de direitos para os seus cidadãos. E esse pacto, o Brasil o assinou há mais de 20 anos, e nele já havia a obrigatoriedade da apresentação de toda pessoa presa em flagrante a uma autoridade judiciária em um prazo curto, autoridade essa que avaliaria se aquela pessoa precisa responder o processo presa ou se ela tem condições, ao menos aparentes, de responder aquele processo em liberdade. Isso surgiu muito, inclusive, por conta do viés militarizado de ditaduras que regiam boa parte dos países da América Latina há décadas atrás. E o judiciário sempre foi um garantidor de direitos. O fato é que o Brasil foi signatário desse tratado e ele passou muitos anos sem aplicação prática no que tange a essa audiência que hoje se chama de audiência de custódia. Então ela só para traduzindo um pouco mais para o nosso internauta, ela vem até para tirar essa, digamos assim, desmistificar essa questão de que a justiça é morosa em todos os setores e tal, Exatamente. Principalmente na área penal. Exatamente. E que precisa de um resultado, de uma resposta rápida. O que acontecia? E também garantir os direitos humanos. Principalmente garantir direitos humanos. Agora, uma garantia que se faz com pessoas responsáveis. Então a gente precisa deixar isso muito claro, que fazer audiência de custódia significa dar voz ao preso, sempre antes ele tendo tido uma entrevista reservada com o seu defensor escolhido ou com o defensor público colocado à sua disposição, e logo na sequência decidir, ouvindo o sujeito inclusive,
e olhando documentos, inclusive documentos Do inquérito, né? do auto de prisão em flagrante, que é o que narra a razão pela qual aquele sujeito está preso, e algumas provas que já se colheu prematuramente em relação a ele. E aí nós decidimos imediatamente o que eu lhe disse logo no começo. Se ele vai continuar preso, se ele vai aguardar o julgamento desse processo preso, ou se ele tem condições de aguardar o julgamento desse processo em liberdade. O fato é que se tem criado uma crítica, ou por desconhecimento, ou por vontade deliberada de minar as audiências de custódia, que ela só serve para soltar marginais, que ela serve para soltar bandidos, que ela serve para deixar a sociedade vulnerável. E não é. E com relação a isso, eu vou até pedir desculpas e interromper o senhor, porque esse assunto a gente vai se estender um pouco, mas antes, só para as pessoas entenderem, os núcleos de audiência de custódia, eles funcionam em Salvador, em algumas delegacias de prisão em flagrante, não é isso? O núcleo foi assim, vou fazer um histórico. breve histórico da criação do núcleo. O que a gente tem aqui em Salvador são 27 varas com competência criminal, se eu não me engano. Então, o sujeito era preso e a delegacia fazia aquele procedimento formal do auto de prisão em flagrante, papel. Levava esse papel para o setor do Tribunal de Justiça que faz a digitalização dele, porque os nossos processos são digitais, e depois a distribuição disso para uma vara criminal. Isso tudo já ia tomando tempo. E esse auto de prisão em flagrante chegava para o juiz, ele olhava se era caso de relaxar ou não a prisão, não sendo, ele ia ouvir o Ministério Público, ia ver se tinha alguma manifestação da defesa e depois disso ia decidir se o sujeito então permaneceria preso ou solto, para responder ao processo. Isso tomava, pela sistemática antiga, alguns dias. E durante esses alguns dias, esse sujeito estava preso, aguardando a decisão judicial. A ideia vencedora de criação do núcleo de prisão em flagrante, que se inaugurou em setembro de 2013, lá no presídio da Mata Escura, lá anexo à cadeia pública, porque lá tem outras unidades, é que nesse mesmo lugar sempre estavam de plantão. Eu tive a sorte de ser o primeiro juiz a dar expediente lá. Então acompanho isso há 3 anos. Conhece, né? Lá tínhamos um juiz, um promotor e um defensor público e portas abertas para defensores particulares que quisessem comparecer. Então, o sujeito terminava o procedimento policial, ele era levado para lá e lá o processo dele era imediatamente digitalizado e nós resolvíamos na hora se ele ia continuar preso ou se ele ia ser solto. Então, se você tinha antes uma sistemática que demorava 4, 5, 6 dias para se ter uma resposta, e às vezes muitas das respostas eram o senhor vai ser solto, isso já se resolvia no mesmo dia da prisão, no mais tardar no dia seguinte. A Bahia foi pioneira na criação dessa sistemática então, no Brasil. Em 2013. 2013. E a Bahia foi pioneira da criação dessa sistemática no Brasil. Em vários casos, nós já fazíamos o que hoje se chama de audiência de custódia, só que na época a gente nem sabia que nome dá. Audiência de apresentação, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas o ato não tinha regulamentação, mas o ato era bem esse. Eu já tive pessoas presas que eram de outros estados, pessoas presas que eu tinha dúvida a respeito da identidade ou da qualificação, então sentávamos essas pessoas lá e dialogava, tentava achar outros elementos. O que aconteceu logo depois disso e dessa experiência vitoriosa do nosso núcleo de prisão em flagrante foi que, junto com isso, veio o CNJ dizendo: temos que honrar o Pacto de São José da Costa Rica, temos que fazer a audiência de custódia. E nós já tínhamos aqui experiência e organização para começar a fazer, porque o que mudou foi, antes, se o sujeito sentava à nossa frente, nós o questionávamos por deliberação do juiz, se achava ou não necessário, agora passou a ser regra. E isso foi incorporado aqui na Bahia, nós assinamos um termo de compromisso com o Conselho Nacional de Justiça no dia 28 de agosto do ano passado, e a partir daí, a partir de 1º de setembro, tivemos então a audiência de custódia institucionalizada aqui no Estado e feita na prática. E hoje são quantos
núcleos funcionam? Hoje nós temos aqui em Salvador funcionando a plenos pulmões, então uma média de 15, 18 flagrantes diários são submetidos ao núcleo. E existe um projeto de ampliação progressiva desses núcleos para o interior. Eu sei que agora estão em fase de finalização de um em Feira de Santana, que é uma cidade também problemática do ponto de vista de segurança pública. Para a criação de núcleo, a gente precisa ter uma demanda que justifique a existência dele. Só que para isso não se depende só do Poder Judiciário. Você tem uma série de outros atores do sistema de justiça criminal que precisam se alinhar para que esses núcleos aconteçam. Então, precisa da Secretaria de Administração Penitenciária, precisa da Secretaria de Segurança Pública, do Ministério Público, precisa da Defensoria Pública e, por fim, do Poder Judiciário. Então, é uma coisa que é o ideal, mas é um ideal que vai se estabelecer na medida do possível. E agora, entrando no assunto que o senhor já iniciou com relação a algumas críticas e tal, o que acontece? Pelo que o senhor nos passou aqui e pelo que a gente já conversou também com o Tribunal de Justiça da Bahia, a audiência de custódia é um mecanismo da justiça que vem trazer, digamos assim, mais solução para a segurança pública, agora precisa de uma interação entre diversos órgãos e a própria sociedade. Aí o que acontece? A sociedade está cansada de tanta violência, a sociedade está cansada da ousadia dos bandidos, porque os bandidos estão ousados, as pessoas procuram a gente aqui no Bocão News, tem muitas imagens que a gente não coloca porque são fortes. Os bandidos resolveram criar o Tribunal do Crime, então eles punem, eles proíbem comunidades de circular na sua vizinhança em determinados horários. Eles punem, quando eu falo de punir as pessoas que eles julgam, né, por alguma coisa, que eles entendem como errada, sei lá, eles matam, cortam, são cenas que até os colegas aqui, outros repórteres, não conseguem ver, entendeu? Então, assim, isso tudo, né, sem contar a ousadia de atirar, de assaltar e atirar, cometer latrocínio à luz do dia, isso tudo. Então, o que acontece? A sociedade, ela vai criando uma revolta na sociedade. Em alguns casos, as pessoas se revoltam que não é o indicado. E quando conseguem pegar um indivíduo desse, ele é linchado, é espancado, o que não é indicado. A justiça está aí para fazer o papel dela. Mas isso é um reflexo dessa revolta da sociedade. E quando a audiência de custódia, ela faz todo o procedimento e um indivíduo suspeito, ele foi liberado após esse procedimento e algumas vezes a interpretação é de que há uma impunidade, mas a justiça ela trabalha com a lei. Então existe a lei e a justiça maneja a lei, né? Eu acho que se a sociedade se mobilizar para que os legisladores modifiquem a lei, é válido. Não adianta atacar a justiça, não adianta atacar a polícia, não adianta atacar a OAB, o judiciário, não, nada disso. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência e na hora do voto, principalmente, escolher políticos que possam alterar a lei para que a justiça possa manejar de uma forma melhor. Mas o doutor Faisal está aqui justamente para desmistificar essa ideia de que a audiência de custódia veio, como se diz, eu vi até alguns policiais já me falaram, para enxugar gelo, né? E não é essa a questão, né, doutor? Não, deixa eu tentar pontuar aí como é que isso acontece. Eu sei do trabalho difícil das polícias, tanto civil quanto militar, em manter a nossa segurança pública em bons patamares. Eles têm prendido como nunca, num trabalho incessante e elogiável. E o judiciário, pelo que eu tenho percebido, tem também condenado como nunca. O paradoxo que surge disso tudo... Vocês têm mais condenações do que absolvições? Certamente. E o que eu tenho percebido disso tudo é que, infelizmente, nós não temos conseguido resolver o ciclo vicioso de aumento da segurança pública.
o aumento de crimes a refletir na sensação de insegurança pública. De modo que talvez haja, eu não sei qual é essa fórmula mágica, um jeito de tentar resolver esse problema por outras vias. Vias essas que não vão ser rápidas, e aí também eu invoco essa necessidade de votarmos bem, votarmos melhor, porque precisa de uma vontade política muito grande de instituir um plano de educação, instituir um plano de educação que demora 30 anos, ou uma geração e meia, duas, para ter resultados satisfatórios. O Estado efetivamente ocupar comunidades que são todas elas dominadas por facções criminosas. Então, assim, eu também sou solidário a essa população, sou solidário aos policiais que estão lá na ponta do sistema, estão no estresse, estão recebendo o tiro de volta. Agora, não achem os senhores que o judiciário é formado por pessoas irresponsáveis. Esses casos passam por audiência de custódia, mas dificilmente o sujeito tem autorização para responder o processo em liberdade. Qual seria o perfil do indivíduo que responde um processo em liberdade? O sujeito depende muito do crime, porque você tem crimes graves que, via de regra, ele vai ter que responder preso. E, eventualmente, você tem pessoas que cometem crimes não tão graves, mas que ele tem um histórico de vida horroroso. Então, o que vale para nós, na audiência de custódia, é avaliar as condições da prisão, se aquele fato pelo qual ele foi levado realmente constitui crime em tese, se esse sujeito já foi preso, processado ou condenado alguma outra vez, se ele está identificado, porque muitas vezes eles podem dar nome de outras pessoas, então por isso sempre eles passam pelo DPT antes, se não foram presos com documento, para serem identificados, para a gente ter certeza de com quem está lidando e com isso conseguir tirar antecedentes críveis. Se ele tem residência fixa, se ele trabalha. E aí eu te digo, Tony, que boa parte das pessoas que são levadas lá, por exemplo, um sujeito levado ao núcleo de prisão em flagrante com 3 gramas de crack, que nunca foi preso na vida, nunca teve uma passagem policial, não responde a nenhum outro processo, está identificado e tem residência fixa. Esse sujeito inevitavelmente vai ser solto. Porque mesmo se condenado, e ele foi levado como tráfico, não foi levado nem como usuário, e pode até ser traficante que na hora do tráfico estava com 3 gramas. Mas se a prova toda que se tem contra ele naquele momento é esse, e se ele pessoalmente não tem condições desfavoráveis, ele vai aguardar o processo em liberdade, que é a regra no nosso ordenamento jurídico. Gostemos ou não, é a regra, é o que o judiciário precisa cumprir. É o que eu acabei de falar. O judiciário é um garante de direitos. Ele manuseia a lei. Exato. Ele não pode fazer nada que esteja fora do procedimento da lei. Né? E pegar um sujeito desse, levar para dentro do sistema prisional, para ele aguardar o processo preso, pode ser uma inversão de valores em termos de perversidade, porque ele muito possivelmente vai ser cooptado por uma facção criminosa lá dentro, vai sair devendo favor e, eventualmente, talvez aí sim entre o mundo do crime de forma irreformável. A velha história, entra ruim e sai pior. Sai pior. Então, o que a audiência de custódia tende a fazer, primeiro, além da celeridade e averiguar as condições da prisão, é dar ao juiz mais elementos de discernir quem pode e quem não pode aguardar o processo em liberdade. Nós vamos errar, como todo ser humano, o judiciário vai errar. Esse sujeito que foi levado com 3 gramas de crack, ele pode sair dali, conseguir uma arma no mercado negro, em qualquer feira do rolo, e matar alguém. Isso não está no nosso controle. Mas, em princípio, naquele momento, ele não tinha condições para ficar preso. Mas vou lhe dizer, Tony, que a intolerância com crime armado, crimes que deixam vítimas, crimes de repercussão social, que abalam comunidades, que abalam crimes talvez não tão graves, mas de pessoas que já têm um histórico de condenações,
não são entendidos lá no núcleo de prisão em flagrante e não têm a consequência de soltura. Nós temos ali uma estatística de mais ou menos 45% a 50% das pessoas que são levadas ao núcleo de prisão em flagrante permanecem presas. A equipe, no momento da audiência de custódia, é um juiz, um promotor e um defensor. E um defensor público e, naturalmente, nós temos lá uma sala criada para a OAB, então advogados privados, e eles são muitos, que tenham seus clientes particulares, participam da audiência também. O suspeito, ele pode fazer a opção do advogado privado. Ou se ele não tiver condição de constituir nós temos a defensoria lá, tempo integral para lhe assistir. Certo. Com relação a essa questão do defensor público e o advogado privado, existe uma variação no processo, uma melhoria no processo quando é um defensor público ou quando é um advogado privado? Eu não percebo. Eu tenho convivido lá no núcleo com advogados de extrema qualidade e posso atestar também a competência espetacular dos defensores públicos que são designados para atuar lá. De modo que é basicamente uma opção do conduzido, ou talvez não seja opção, dada a condição financeira dele, mas a segurança que o judiciário tem, aí eu digo judiciário como garantidor de direitos, é que certamente, por opção própria ou por benefício do Estado, ele vai ser muito bem assistido. Nós conversamos com um dos delegados-chefes da Polícia Civil, né? No caso, esse delegado que nós conversamos é o Dr. Nelson Gaspar, que é delegado da Polícia Federal. Ele organizou uma reunião entre a OAB e a SSP e o TJBA para discutir o alinhamento, né? Não é nada de debate, de entrave. É justamente porque, assim, como o senhor falou, né? Ainda existem algumas adaptações, algumas afinações, vamos dizer assim, ainda está afinando, porque cada cidade, cada estado, ele tem a sua cultura. Diz que o crime tem até a temperatura, porque não vai ter a cultura, né? Nos locais mais quentes, os crimes mais violentos. Os mais frios, os crimes mais intelectuais, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Existe aí, a justiça, ela vai, digamos assim, se adaptando a essas realidades. E um dos itens discutidos nessa reunião, que o delegado nos falou, é uma solicitação da Polícia Civil para que haja um tempo maior, eu acho que de 10 dias, pelo menos, para compor, para fechar o inquérito, né, o material deles, para que a justiça analise, porque eles disseram que tem mais tempo para ouvir testemunhas, para juntar provas. O senhor acha que pode haver mais adaptações à audiência de custódia? Tony, a instituição da audiência de custódia não foi uma criação da Bahia. Quem regulamentou a audiência de custódia foi o Conselho Nacional de Justiça em regulamentação ao Pacto de São José da Costa Rica. Qualquer solução nesse sentido, então, independe de nós e depende de alteração da regulamentação que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu, particularmente, acho muito difícil que se mude esse estado atual de coisas. E a polícia, dada essa realidade, vai precisar se adequar ao longo do tempo, naturalmente, e se adaptar para conseguir eventuais informações importantes sobre o sujeito em um espaço mais curto de tempo. Nós temos aqui em Salvador conseguido cumprir o prazo de 24 horas a partir da comunicação ao juiz de que aquele sujeito foi preso, mas deixando claro que a polícia sempre teve a obrigação de comunicar a prisão ao juiz em 24 horas. No nosso Código de Processo Penal diz, sujeito preso em flagrante delito, a autoridade policial comunicará à autoridade judicial acerca daquela prisão no prazo de 24 horas. Isso sempre existiu e sempre foi cumprido pela Polícia Civil. O que aconteceu agora é que, a partir do momento em que eles comunicam ao judiciário, dentro das 24 horas, o judiciário tem mais 24 horas para fazer a audiência de custódia e definir
o destino momentâneo daquele sujeito. A bem da verdade, se a gente for considerar essas outras 24 horas, até aumentou o prazo que a polícia teria para tentar apurar alguma coisa. E qual o reflexo que as audiências de custódia têm no sistema prisional? Os reflexos, primeiro, o primeiro é de tentar separar muito bem, como eu já disse, quem tem condições de aguardar o processo em liberdade, para que esse sujeito não seja desde logo inserido no sistema prisional, porque há muitos crimes, inclusive, Tony, vamos imaginar um crime de furto simples. O sujeito passou na rua e furto não existe, violência nem grave ameaça contra a pessoa, arrebatou um celular. Foi preso, celular restituído, ele é levado preso. Eu posso lhe garantir que se esse sujeito não tem processo anterior, se ele, enfim, ele quando condenado, se condenado, não vai ter contra si uma pena de prisão. Porque a pena do furto simples é uma pena pequena, ele possivelmente vai ter essa pena de privação de liberdade, de cadeia, transformada em uma pena de prestação de serviço à comunidade ou coisa desse tipo, que aqui na Bahia é muito bem cumprida. E qual é o sentido, então, de se manter esse sujeito preso durante a apreciação do processo, se depois, quando condenado, ele não vai ter pena de prisão? Entendeu a sistemática? E ainda tem aquele risco dele se especializar no crime, no sistema, né? Servir de elemento de prospecção para crime organizado. Então, a audiência de custódia, de certa forma, ela vem integrando a possibilidade de ter contato com o conduzido, a chance de dar voz ao conduzido, e eu dizia num artigo que eu escrevi para o Correio essa semana, que a gente não pode raciocinar só com estupradores, latrocidas e homicidas. A gente tem que pensar que muitas pessoas tidas como de bem, produtivas para a sociedade, de um momento ou outro podem cometer um crime ainda que leve. Aí eu dei o exemplo do sujeito que conduz veículo automotor embriagado. É certo? Não. Mas muitas vezes essas pessoas são corretas, trabalhadoras, cometeram esse deslize. E quem de nós, se preso por fato grave ou por fato leve, não gostaria de argumentar e de conversar ou ser entrevistado com quem vai decidir acerca da sua liberdade? Tente fazer uma inversão de papéis agora. Se imagine saindo daqui, sendo preso por qualquer motivo. Vamos supor que você tenha uma arma para se defender. Eu tenho uma arma de choque, mas eu não ando com ela. Mas vamos supor que você tem uma arma de fogo para se defender. Tá, eu acho um crime grave, mas está contigo, porque ele proporciona a prática de outros delitos, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. E aí, ao sair daqui, a polícia te abota e te prende. Não seria do seu interesse, da sua vontade, como cidadão, de falar com o juiz que vai decidir se o senhor vai permanecer preso ou não, para dizer, olha, eu sou repórter, eu tenho minha família, eu tenho residência fixa. Eu fui muito ameaçado. E, mesmo que ele não acate, porque muitas vezes as pessoas são levadas lá, e aí por crimes graves ou porque tem um histórico ruim, e são mantidas presas. Mas você dá voz ao cidadão logo após a condução dele. Isso é um exemplo de civilidade, que talvez não seja muito bem percebido pela população como tal, porque soa como impunidade, mas não tem esse viés. Esse caso aí, tudo bem, vamos dizer assim, tudo bem, mas o que a gente percebe mais as pessoas se revoltando são os latrocínios, os estupros, né? E isso aí, com certeza, só para deixar claro mais uma vez, com certeza a audiência de custódia não deixa passar de jeito nenhum. Não deixa. É o que eu preciso dizer. Nós temos lá sempre um Ministério Público responsável. Nós temos juízes responsáveis. E a gente precisa acabar com essa ideia de que a audiência de custódia é para soltar, que ela foi feita para soltar, que ela foi feita para apurar
crimes de tortura praticados por policiais ou violência exagerada policial, ela não foi feita para isso. Isso pode ser, eventualmente, um caso ou outro, e aí a gente precisa respeitar as decisões judiciais, mas no mais das vezes são decisões muito conscientes e que prezam muito também pela manutenção da ordem pública. Um crime que tem revoltado muito a população é o estupro. Tem chegado um número considerável? Tem. A gente só precisa tentar discernir um pouco, porque a legislação é muito ampla do que chama de estupro. Então, um beijo na boca pode sem o consentimento, que seria um ato libidinoso do antigo artigo, né, antes da reforma, é nominado hoje de estupro. Uma apalpada também é nominada como estupro, e o mais grave de todos, que é a penetração forçada, também então o estupro teve graus. E dentro desses graus a gente tem alguns casos, aí já vou revelar, porque o estupro é um crime muito difícil de haver prisão em flagrante. Porque flagrante necessita de visualizar a prática do ato no momento em que ele ocorre ou logo após ele ocorrer. Como um crime de estupro é um crime que normalmente acontece em locais ermos, escuros, longe de todo mundo, normalmente ele só vem à tona algum tempo depois, então os flagrantes de estupro são poucos. E aí, ao longo desse primeiro semestre também tivemos alguns casos nesses graus. Alguns com efetiva penetração e outros muito leves, que talvez uma medida cautelar fosse razoável para estancar aquela sangria da urgência do momento. Então o campeão lá com certeza deve ser tráfico de drogas, roubo, arma. Campeão é tráfico, porte de arma e crimes contra o patrimônio, furto e roubo. Nós vivemos numa era muito complicada. O objeto maior de desejo é o smartphone. Né? Então se faz de tudo por um smartphone. Furto, roubo, ou se usa o smartphone aí no crime contra o patrimônio para o sujeito poder saldar a dívida de droga, porque o smartphone é uma moeda de troca. Então, né? A gente tem um crescimento de furto e roubo justamente por conta, impulsionado pelo problema das drogas. Com relação à interação, né, eu queria que o senhor falasse um pouco qual a necessidade de interação entre os órgãos, né? Ministério Público, SSP, OAB, com a Justiça, para que cada dia mais as audiências de custódia possam trazer efeitos mais positivos à segurança. A necessidade de interlocução do Judiciário com essas entidades é permanente. E para isso existe aqui na Bahia um programa muito bom, que é o Pacto pela Vida, que quinzenalmente coloca esses atores no mesmo cenário e tentam dialogar e construir soluções para a resolução de problemas e avançar em algumas metas que o próprio pacto estabelece. Então a gente pode dizer que está afinando, né? Cada dia mais estão se afinando. Tem se afinado. Principalmente no que toca à audiência de custódia, que é uma realidade. Não foi criada por nós e nós a cumprimos fielmente, mas é uma realidade que precisa ser digerida e avançada. E a sociedade, como é que ela pode... Existe uma forma que a sociedade também possa interagir, cooperar? Com as audiências de custódia? Com a justiça até, né? A sociedade pode ajudar muito a justiça se valendo do Disque Denúncia. O 3235-0000. Eu nem sabia o número da SSP, a gente Exato. sempre faz. E eu visitei o trabalho deles, visitei lá a unidade onde eles fazem. É um trabalho seríssimo de preservação total da identidade de quem liga, que dá respostas positivas ao cidadão. Então, se o cidadão já amedrontado, eu concordo, porque realmente a gente não está numa era de exposição gratuita, principalmente contra criminosos, mas se a sociedade quiser e puder ajudar
o sistema de justiça criminal, e aí mais voltado para a segurança pública, o Disque Denúncia da Polícia Civil é a melhor arma que ela tem à disposição. Pois é, essa conversa aqui eu acho que a gente até já estourou o tempo, porque realmente é um assunto um pouco longo, mas eu queria deixar esses últimos minutos aqui para o senhor, mais uma vez, né, convidar todos para toda a sociedade, as autoridades, para dar as mãos com o TJBA nessa nova batalha que já tem 3 anos aqui na Bahia. Exato. Das audiências de custódia, né? O que eu preciso pedir à população é que façam sua parte, não sejam coniventes com a criminalidade, deixem cada instituição fazer o seu próprio trabalho, tanto Polícia Civil, quanto Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário, e a resposta paulatinamente virá em prol da própria sociedade. Tentemos não ver essas instituições como inimigas da sociedade. Muito pelo contrário, estamos todos trabalhando em prol do bem comum. E tentar também passar a ideia de que, pelo que eu já disse logo aqui no começo, que a audiência de custódia é mais um instrumento da cidadania e não um instrumento de facilitação de soltura de criminosos perigosos. Muito pelo contrário. É isso aí. E eu espero que você tenha tirado as dúvidas, né, tenha se informado mais sobre esse novo mecanismo, né, essa nova ferramenta da segurança pública, para que a gente tenha mais segurança nas ruas, nas casas, na vida da gente, no nosso estado, com o trabalho aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, através dessa ferramenta, das audiências de custódia. Eu agradeço aqui ao juiz Antônio Faisal e você continue acompanhando as nossas entrevistas aqui na Web TV do Bocão News e até a próxima.